Olá, no Salto para o Futuro de hoje, o quarto programa da série Linguagens Artísticas da Cultura Popular, vamos falar sobre os mestres populares e os trabalhos sociais dentro da escola e em comunidades. São nossos convidados o coordenador do grupo Consciência Negra e Lá Dudu, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Délcio José Bernardo, o presidente da União dos Artistas do Povo, Companhia Carroça de Mamulengos, Carlos Alberto Gomides, e o coordenador da Federação de Bandas de Congos do Espírito Santo, Júlio César Ferreira. Participe você também do Salto para o Futuro. Uma dança trazida da África pelos negros escravizados se mantém viva, atravessando 7 gerações de uma família da cidade de Miracema, no norte do estado do Rio de Janeiro. A dança é o Caxambu. E a principal responsável pela preservação dessa manifestação cultural fez questão de se apresentar. Só Ratinha, Aparecida Ratinha, é o meu nome que eu acho muito melhor, mais fácil. É assim que se apresenta Dona Aparecida Rodrigues da Silva, a responsável pelo único grupo de Caxambu existente em Miracema. E no meio do terreiro, ela contou como a história de sua família se confunde com a história dessa dança de origem africana. Meus bisavós foram jongueiros. Eles morreram e deixaram para meus avós. Os meus avós ficaram. Aí meus avós morreram. Dos meus avós, ninguém quis pegar Caxambu. O Caxambu era do Sr. Chico Violeiro. E aí eu paguei essa profissão com ele e gostei do Caxambu, aí fiquei eu. Já são quase 40 anos entoando os pontos de jongo e levando adiante as tradições que vieram da África. E a responsabilidade é tanta que ela até já escolheu um sucessor para evitar que essa cultura caia no esquecimento. Aí eu chamei ele aqui nesse local mesmo, tirei o retrato, eu cantando e passando a bandeira para ele. Ela já tem essa cultura há um bom tempo, ela já está de idade, eu resolvi dar continuidade ao trabalho dela. Passei a assumir isso. Eu não demoro deixar isso aqui, esse paraíso aqui, não demoro deixar. Então, eu quando deixar, já deixo a minha raça, a minha tradição. E para que essa tradição siga em frente e conquiste mais admiradores, Rogério fundou uma associação e passou a ser voluntário em algumas escolas da cidade. Os adultos que dançam Caxambu ainda já estão envelhecendo e está acabando o Caxambu em Miracema. Então por isso eu criei essa associação para trabalhar com crianças, que eles vão sempre estar aprendendo e passando para outras crianças. E com isso o movimento vai só crescendo. Com licença do meu povo que agora que chegou, como eu vou cantar pro derradeiro, vou cantar sim, Senhor, meu povo, aí. No Caxambu, homens e mulheres dançam os pontos de jongo. E o jongo, de acordo com Dona Ratinha, tem uma semelhança com o repente nordestino. Cada ponto cantado precisa ser respondido. Se não... Se aquele jongo não for respondido, o ponto fica amarrado na boca do tambor. Outra tradição mantida pelo grupo de Caxambu é o figurino. A roupa do Caxambu sempre foi ramada assim, ou mais armada, ou menos, mas sempre foi ramada. Quando o grupo se reúne e começa a dançar o Caxambu, logo desperta a atenção dos vizinhos. É uma coisa que a gente faz, alegra o pobre, alegra o rico, alegra o branco, alegra o preto. Não tem qualidade de cor, é só gostar. Aí chega a gente, vai chegando, nós estamos batendo no Caxambu quando vê está chegando gente. Para que é? Para ver, por isso, né? Coisa muito boa. Com a mesma firmeza demonstrada na hora de dançar o Caxambu, Dona Ratinha acredita que a tradição que sua família tanto luta para preservar está longe do fim. Sei que o pessoal, que o meu neto vai tomar conta, se o meu neto também faltar outra criança, neto, outro bisneto que eu já tenho, tataraneto. E vai continuar a tradição. E olha só quem já sabe explicar a origem da dança. O Caxambu é uma dança que vem da pelos negros. Pelo visto, a história do Caxambu de Dona Ratinha ainda vai muito longe. Canta beija-flor, canta sabiá, Caxambu menino que acabou de chegar. Délcio, Carlos, Júlio, muito obrigado pela participação aqui no Salto para o Futuro. Délcio, você conhece bem o trabalho de Dona Ratinha e como é que você avalia esse trabalho para a valorização e a integração cultural?
queria dar boa noite aos cursistas da TV Escola. E eu queria só pedir licença para fazer um pontinho, como a dona Ratinha colocou, né? Que o ponto diz o seguinte: cheguei na Angoma, o tambor que me chamou. Peço licença, meu mestre, a vovó e a vovô. Esse ponto ele abre a roda de jongo e ele mostra também o respeito da gente mais novo com os mais antigos da roda. Esse trabalho, né, tem uma fala muito interessante que a menina diz ali. Ela troca, ao invés de usar a palavra escravo, ela usa os negros que vieram da África. Então isso é uma mudança muito importante, porque essa relação de negro com escravo ela é muito presente dentro da nossa sociedade. Então a menina fala ali, quando ela inverte, ela troca essa palavra, a gente já começa a ver que tem uma outra valorização do negro, né, enquanto esse sujeito cultural. Né? Então a gente está deixando realmente de ser o escravo e está passando a ser um sujeito da cultura. A dona Aparecida Ratinha é fantástica, né? Esse trabalho que ela faz de resgate. E outro ponto muito interessante, que é quando o menino coloca, né? Ele é voluntário de uma escola, porque é o espaço que a gente está ocupando. Então a gente está sendo também um sujeito ativo dentro dessa escola e não mais aquele sujeito que só vem na escola como para encher, né, a cabeça de uma série de coisas que às vezes, né, não tem nem tanta importância assim e acaba que esquecendo um pouco daquilo que a gente sabe. Então acho que assim, o Caxambu dentro da escola ele vai estar mudando com certeza o rosto dessa escola. Perfeito. Carlos, nós acompanhamos que em Miracema as crianças estão participando ativamente, né, dessa manifestação popular, né, que a dona Ratinha se preocupa muito em preservar. Você observa essa mesma realidade no Nordeste do país? Você atua em Juazeiro do Norte, no Ceará. Você observa que as crianças também estão participando? Há uma diferença do que você viu agora, da realidade que você vê no dia a dia na sua cidade? Bom, primeiramente, dirigindo, dar o nosso boa noite a todos os nossos ouvintes, aos cursistas, e dizer que nós sabemos que o Nordeste é uma região muito sofrida do Brasil e nós percebemos que, devido à falta de apoio, a dificuldade que vive a maioria dos artistas populares, dificulta muito que os seus familiares, os seus filhos, os seus netos, a comunidade queiram ter o desejo de perpetuar essas brincadeiras. Mas com certeza isso vai acontecendo em determinados lugares específicos, e nós, no nosso trabalho da União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus, nós buscamos principalmente isso mesmo, de integrar as crianças no Risado, no Guerreiro, no Maneiro Pau, da mesma forma, buscando exatamente a partir daí que elas possam estar integradas na vida da sua comunidade. Júlio, no Espírito Santo existe essa preocupação de se preservar esse trabalho, essa vivência dos mestres? Como isso vem sendo discutido para que a questão não caia no esquecimento? Bom, boa noite. Boa noite aos cursistas da TV Escola, boa noite a todos que nos ouvem. A experiência do Espírito Santo, nós temos os mestres do Espírito Santo, tem as dificuldades de todos os mestres, né, do Brasil, portadores da cultura popular, primo pobre aí de todo o segmento cultural. Mas algumas ações implementadas em Vitória, orientadas pela Comissão Espírito Santense de Folclore, junto ao movimento organizativo das bandas de Congo, tem feito com que esses mestres tenham uma nova possibilidade junto a esses meninos, que às vezes por não verem uma valorização adequada aos mestres, eles acabam migrando para outras, né? E lá no Espírito Santo, nós temos algumas, por exemplo, existe uma política que vem sendo implantada em alguns municípios, né, por orientação da comissão, trabalho junto com a federação, com algumas pessoas de alguns órgãos públicos sensíveis. E essa política é um convênio, né, entre a associação, né, e o poder público. E como contrapartida desse convênio, nós temos a criação da Banda Mirim. Então o mestre passa a ter um instrumento que o facilita nessa transmissão desse conhecimento, né? E agora eu quero ressaltar bem a força, a vitalidade com que esses mestres
perpetuam essas brincadeiras. Que bom. Acho que esse que é o... Que é o lado bom da questão também, né? Vamos à participação, a primeira participação no programa da Leda, do Rio de Janeiro. Olá, Leda. Oi, boa noite. Bem, meu nome é Leda Toledo, sou animadora cultural do CIEP 302, aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Bem, primeiro, gostaríamos de dizer que estamos muito orgulhosos da presença de um angrense na mesa e parabenizar a TV Escola por esta série. Nossa pergunta é para o nosso conterrâneo, Délcio. Bem, no boletim você fala da importância da escola abrir as portas para as discussões sobre as relações raciais, o que apoiamos totalmente. Na sua opinião, na sua visão, como está acontecendo esse movimento nas escolas públicas e privadas de Angra dos Reis? Como o trabalho para o conhecimento e valorização do jongo está sendo feito nas mesmas? E como é a aceitação deste trabalho pelos professores, alunos e familiares? Os cursistas aqui reunidos e a orientadora de aprendizagem Gisele mandam um abraço ao Décio e aos demais. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Leda. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Délcio. Leda, assim, em Angra a gente tem conseguido uma coisa muito legal, né? Nós, do Movimento Negro, ele atuou no momento fazendo esse resgate do jongo, né? E aí é muito importante para a gente, primeiro, valorizar esses jongueiros e essas jongueiras, né? Que estão basicamente fora desse espaço de discussão, fora desse espaço da escola, né? Que estão assim colocados como possuidores de um saber que ele não tem importância. Então, o que o Movimento Negro fez? O Movimento Negro, na verdade, ele fez esse resgate. E a gente, para mostrar, até para a própria comunidade escolar, o valor dessas pessoas, né? O valor desse conhecimento, desse saber que eles trazem, e que hoje a gente está vendo, o próprio Rio de Janeiro mesmo aqui, onde nós tivemos o encontro de jongueiros no passado, sim, um número de pessoas que vieram para ver o jongo. Né? Hoje nós somos chamados em vários espaços escolares para estar falando não só sobre a questão do jongo, mas sim da valorização do jongueiro e da jongueira. Então, a importância disso para a escola, para mim, é a escola democrática. Para mim, essa é a escola democrática, onde você faz esse paralelo entre os conhecimentos. Para mim, não existe um conhecimento mais importante, um conhecimento melhor do que o outro. Existe, sim, o que eu aprendi com meus pais, que eu aprendi nas rodas de jongo, que eu aprendo com a comunidade quilombola, eu tenho que levar para a escola porque ele me fortalece. Ele me fortalece na hora da discussão, por exemplo, do 13 de maio. Né? Ele me fortalece na discussão da questão quilombola. Ele me fortalece porque é ele que cria a minha identidade, é ele que trabalha a minha identidade dentro do espaço escolar. Quer dizer, estando esse segmento, né, o Caxambu, né, o próprio Mineiro Pau, as manifestações populares, elas estão dentro do espaço escolar e eu tenho certeza que o número de evasão escolar ele vai ser muito menor, porque a escola vai, na verdade, se tornar um espaço agradável para todo mundo. A pergunta agora é da Ciseni, de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite. Falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A escola apresenta os saberes ensinados ou a ser ensinado como mais importantes, anulando os saberes populares. Gostaria de saber se o distanciamento da escola com a cultura do aluno contribui para a evasão. Boa noite e obrigada. Obrigado a você, Ciseni. César, é um pouco na linha do raciocínio que estava sendo desenvolvido até agora pelo Délcio, né, de que essa manifestação popular entrando na escola, o Délcio acredita, queria ouvir a sua opinião, ela reduz a evasão escolar. Você acredita nisso? Acredito que na arte como um alimento espiritual, um alimento de percepção que faz parte de uma totalidade maior, dá um sentido maior à vida e na medida que isso seja preenchido, é bem provável que ela vai se sentir
nesse espaço junto com os demais alunos, sentindo fazendo parte de um todo, de uma totalidade, de uma unidade, e com certeza a escola se tornando um espaço agradável, um espaço onde ela possa compartilhar de uma sabedoria, de um conhecimento, de um lazer, é bem provável que vai possibilitar que ela esteja mais interessada em estar nesse educandário. Mônica? A Caterine, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, diz que sabemos que as crianças já trazem de casa todo tipo de cultura. Na escola, essa cultura é deixada de lado para aprender aquela que está nos livros. Ela quer saber como inverter, como mudar essa realidade. Perfeito. Júlio, por favor. Na verdade, o que a gente precisa é da união desses dois conhecimentos, né? Porque quando a criança vem para a escola e que ela na escola aprende nada parecido com todo aquele conhecimento que ela traz de casa, do convívio social, onde ela, né, fixa a sua identidade, onde aquele todo conhecimento, ela se sente um pouco estranha, né? E então eu entendo que o caso da evasão, quando essa criança se sente estranha dentro da escola, pelo não casamento desses dois saberes e um que está vindo de lá com ela, eu acho isso muito danoso. Eu acho que para minorar essa distância, né, eu acho que o trabalho é a capacitação dos professores, né? Nós temos agora um aceno bom do governo federal, no Seminário Nacional de Políticas Públicas, onde ele coloca o saber tradicional, né, como necessário à escola, à vida escolar. Então, acho que é um momento importante para se unir esses dois conhecimentos, que são imprescindíveis para a formação dessa criança, desse aluno, né? A pergunta agora é da Naira, do Tocantins. Boa noite, Marcos e convidados. Sou Naira Miranda, falo do teleposto da Escola Paroquial São Pedro, de Ananás, Tocantins. Sabemos da importância de resgatar brincadeiras, parlendas, danças e outros tipos de cultura popular. Pedimos sugestões de como trabalhar a cultura, levando em consideração o currículo e outras formas de entretenimentos oferecidos hoje através da tecnologia. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado pela sua participação, Naira. Carlos, você trabalha com um grupo, né? Um grupo de mamulengos. Você teria outras sugestões para dar para a Naira em relação a como trabalhar essas manifestações populares na escola? A Naira, em cada região, com certeza, com suas peculiaridades, tem seus folguedos, né? E ela colocou de alguns existentes lá, das parlendas, e outras regiões são mais ricas. O que me parece é que a celebração da cultura em uma comunidade, ela não pode estar restrita apenas a dentro da escola. Então, a escola, ela pode ser o motivador, ela pode desencadear isso, ela pode passar essa consciência ao aluno desde a mais tenra infância, mas a celebração maior, ela se dá na comunidade, nos espaços abertos. Ele se dá nas praças, se dá nas feiras, se dá nos locais de comunhão. Então, a escola é um momento onde a criança se encontra, mas efetivamente esse compartilhar, essa comunhão, ela transcende, ela tem que ser feita com o professor, com os alunos, com os pais, com os avós, mas com a comunidade como um todo. Então, de repente, inserir mais o que se faz na escola, de fazer nas ruas, nas praças, nas feiras, que é o local mais apropriado das pessoas verdadeiramente se encontrarem. Perfeito. Delcio, a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que esse espaço escolar é um espaço, para mim, muito interessante, né? Eu gosto desse espaço porque, até pelas contradições que ele tem, né? Então, fazer cultura popular é trabalhar essa coisa né, das contradições. E porque eu acho que por isso que a gente aprende o que é respeitar, né? É o diferente. Então, o diferente não é um defeito, o diferente é um diferente. Então, você respeitando o diferente, você avança, né? Então, assim, eu acho que como levar isso para dentro da escola, se até, não sei se tem uma forma, mas, por exemplo,
eu acho que você pode estar aí, como o Carlos falou mesmo, fazer um levantamento das manifestações que existem, né? E saber que alunos... diversidade que existe no Brasil, diversidade, que alunos e que alunas que você tem dentro do espaço escolar, o que eles fazem, né? O que faz o pai desses alunos. Eu acho que, assim, uma escola, ela está inserida numa comunidade, né? Às vezes a gente faz o contrário, parece que é a comunidade que está, né, inserida na escola. Não é, a escola está dentro da comunidade. Então, a escola, ela tem que ter esse conhecimento da comunidade. Então, acho que, assim, uma forma legal, acho que é isso, você fazer um levantamento mesmo das manifestações culturais que existem, né, conversar com as pessoas de mais idade, levar essas pessoas de mais idade até o espaço escolar para que elas possam falar das suas experiências, né, dos seus, e também ao espaço da comunidade. Então, eu acho que é uma forma legal de se começar um trabalho. Ok. Mônica? A Ariadne, da TV Escola de Rondônia, quer saber qual a melhor forma de fazer coexistir saber científico e saber popular nas escolas. Júlio, você já respondeu em parte essa pergunta, né, de como, da importância de ter esses saberes convivendo dentro da escola. Mas, com a sua vivência, você acha que estamos avançando? Você vê sinais positivos nessa relação, no seu dia a dia prático? Você está percebendo isso? Vejo sinais positivos, né? A escola, na verdade, ela é o núcleo onde vai se formar a opinião, onde as pessoas que vão sair dali vão formar a opinião, né? Mas nós temos visto mudança até em função dos novos tempos, né? Hoje, por exemplo, é bem diferente de quando se falava em cultura popular, que os mestres, né, contam lá para trás, que a coisa ainda era um pouco mais difícil, né? Então, hoje já se tem uma outra necessidade com relação à cultura popular. A cultura popular hoje é referência, né, para que nós nos sintamos brasileiros, né, cariocas, capixabas, né? Então, eu acho importante por isso. Bem, no próximo bloco, vamos conhecer Dona Ratinha e as danças típicas do município de Miracema, no Rio de Janeiro. Na cidade de Miracema, no norte do estado do Rio de Janeiro, as manifestações culturais sobrevivem ao tempo atravessando gerações. Tem sido assim com o Caxambu, da Dona Ratinha, que nós vimos no primeiro bloco. E também é assim com o grupo Mineiro Pau, da Dona Puri e do seu Luiz, e com o Boi Turuna, criado há quase 40 anos pelo seu Geraldo. Veja na reportagem. O mineiro vem, o mineiro vai, o mineiro vem de Minas Gerais. Meu boi mirim nunca perde a tradição, o Miracema querida dentro do meu coração. Dona Hilda, seu Luiz e Dona Puri, 3 moradores aqui do Alto do Cruzeiro, em Miracema, que tiveram importantes papéis para que a cultura e as tradições dessa comunidade não morressem. Dona Hilda trouxe para cá danças como o Mineiro Pau e o Boi Pintadinho, mas ela morreu e há quase 40 anos, seu Luiz e Dona Puri decidiram que essas manifestações culturais precisavam ser preservadas. Eu acho que o folclore não pode acabar, a tradição que não pode acabar. Isso vem do princípio do mundo. Aqui nós faz, folia de reis, Mineiro Pau, o Boi Pintadinho, tem Caxambu, tem tudo aqui em cima. Nós já participamos de tudo. E os quase 40 anos de envolvimento com as manifestações culturais da comunidade não parecem ter cansado Dona Puri. Até hoje, a Dona Puri está pronta para Mineiro Pau, para cantar em palanque, tem, né, se apresentar em palanque. Às vezes não tem uma fita para colocar, um CD, aliás, porque hoje usa muito CD. Aí eu tenho que botar minha garganta em forma de falar, em cantar. Na opinião do casal, a sobrevivência das tradições culturais da comunidade depende muito das novas gerações. A gente tem que ir passando para os que estão começando agora, né? É muito bom isso aí, isso é muito bom. É bom que não acaba, né? Sempre continua fazendo isso aí. Porque isso aí incentiva muitas crianças, né? Invita as crianças a estar procurando outras coisas, então faz um investimento. Então eu acho que se acabar, acho que fica muito triste, cada vez vai ficar mais triste, né? O lugar que a gente vive, né? E se depender do seu Geraldo, a tristeza nem vai chegar perto desse lugar. Seu Geraldo é o dono do Boi Turuna, que percorre as ruas da cidade há cerca de 40 anos. Manter viva a tradição da família também é uma das principais motivações do Romário, que é o filho do seu Geraldo. E assim, passando de geração para geração, o Turuna continua sendo a alegria da comunidade.
Em meio às apresentações do Turuna, seu Geraldo encontrou o caminho que gostaria que os filhos seguissem. Eu criei os meus, todos assim, meus 4 filhos, mas você não via falar deles aqui em lugar nenhum. O caminho que ele me deu, que ele me ensinou, né, eu gostaria de passar para meus filhos, né, esse caminho, que foi um caminho bom, um caminho da amizade, um caminho da paz. A presença infantil nos desfiles do boi traz recordações para Romário. Eu, para ser sincero, eu me lembro do meu tempo de criança. Eu vivia batendo lata nessas ruas aqui. Eu volto àquela época. Na hora do desfile do boi, a rua tranquila começa a ficar movimentada. Todo mundo quer ver o Turuna passar. É um divertimento que as pessoas têm para poder olhar, observar. Júlio, há uma proposta que vem sendo desenvolvida também no Espírito Santo que mantém, que procura preservar essas manifestações no estado do Espírito Santo. Tem um vídeo também que vem sendo trabalhado, você estava nos informando, que é o vídeo Calvário dos Mestres. Conta um pouquinho desse trabalho para fazer a relação com o que acabamos de ver. A dificuldade, né? Os mestres continuarem a brincadeira, né? E nós observamos isso em Vitória, eu particularmente com as bandas de Congo, no Espírito Santo, porque além do trabalho da minha associação, da associação da qual eu faço parte, a gente tem um trabalho estadual da federação, então a gente acaba visitando os mestres, muitos mestres. E muitos que a gente tem visitado, eles sofrem todos esses problemas, né, que os mestres passam, mas a gente tem uma força muito grande, né? E nós, observando isso, nós temos trabalhado um vídeo onde a gente aponta algumas dificuldades para se manter esse grupo junto. É como um cimento que esse mestre, né, mantém essa comunidade junta. Além disso, resolve problemas pessoais, né? O mestre ele resolve problemas pessoais dos portadores. E nós temos trabalhado esse vídeo, é um vídeo que deve ter 30 minutos, ainda não temos previsão de ter tomado imagens e depoimentos ainda, mas são depoimentos muito marcantes e muito fortes, onde a responsabilidade dos mestres fica clara, a responsabilidade da continuidade fica muito clara, quando eles falam é muito difícil, mas nós vamos continuar. Carlos, tem uma preocupação também em se preservar essas manifestações. Como é que você encara essa realidade? Como você está acompanhando isso em termos dessa preservação, dessa memória, né, desse acervo dos mestres, principalmente na região onde você atua, no Nordeste? Em Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, lá namoramos, na União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus, lá no bairro João Cabral, ao juntarmos os reisados, os guerreiros, o Maneiro Pau, as crianças para poderem estar ensaiando e apreendendo e perpetuando esse conhecimento, então a sede, nós conversamos desde o início que nós tínhamos uma busca muito maior do que isso. Nós estamos claro para nós que essa cultura, que essa arte, que essa brincadeira, que esse folgar tem que ser fruto da fartura, tem que ser fruto de um reino de liberdade. Então nós sempre conversamos no nosso movimento, nossa sede, que nós temos que estar olhando a comunidade como um todo, que não tem como o reizado, o guerreiro ficar bonito numa comunidade onde se tem tantas carências. E exatamente como a nossa busca, a nossa caminhada, ela é muito ampla, as conquistas são muito, o devir é constante, então nós chegamos à conclusão que nós temos que nos juntar, nós todos, e vermos o que nós mesmos podemos fazer por nós mesmos. Então o maior projeto da nossa entidade, mais do que escrever um projeto para qualquer órgão estatal, é nós nos tornarmos solidários, nós nos tornarmos companheiros, nos tornarmos mais irmãos, porque acreditamos que vai ser fruto dessa irmandade, dessa solidariedade, dessa identificação na busca da alegria, da fartura, da beleza, que podemos construir essa cultura, construir esse lazer, esse país, esse continente, esse mundo. Então, acreditamos nisso, que a cultura, em termos de alimento espiritual, em busca
do imprescindível necessário, o pão, o teto, o agasalho, né? A celebração disso. A todos nós pertencemos pertence à terra e a ninguém individualmente. Délcio, a propósito dessa situação que envolve preservação, você tem uma história que nos conta no boletim, né, que traduz muito isso, né? A partir de que momento você despertou para essa preocupação? Assim, o jongo, ele sempre foi muito presente na minha vida, né? Meus pais faziam jongo, no terreiro da casa da minha tia tinha jongo, no terreiro da casa do meu irmão tinha jongo. E é interessante que a gente tem 2 momentos de ver o jongo, né? Principalmente porque quando, naquele período, ainda criança, o jongo ele soava mal pra gente, né? Porque a desvalorização dele fazia com que ele soasse mal para mim, porque ele não parecia ser bom para quem estava vendo. E num segundo momento é quando a gente começa a ter um pouco mais de visão do que é a presença negra no Brasil, do que é a cultura negra no Brasil e o quanto o jongo é importante como espaço de valorização dessa cultura e desse indivíduo, né, desse homem, dessa mulher negra, dessa criança negra. Então, ele entra, né, eu começo a perceber essa entrada do jongo a partir do meu envolvimento com o movimento negro. Né, que aí você começa a falar de outras categorias, né, que não aquelas que acabam agora você, né, principalmente no espaço da escola, quando você vai para a escola, agora sim você vai ser alguém, né, agora você vai aprender, agora você vai não sei o quê, a escola vai te preparar para a vida, não sei o que. Aí a gente, meu Deus do céu, e até aqui eu era o quê? Né? Se eu só vou ser alguém daqui para frente e até aqui. E aí vem uma coisa assim, quem você valoriza muito, pai, né, tio, aquelas festas, aquelas coisas que você tinha, sua relação com as pessoas. Poxa, será que isso não valia nada? Será que vai agora que você começa? E aí você entra nesse espaço da escola, aí o que você começa a aprender, né? Matemática, português, a história dos Estados Unidos, a história não sei de onde, a história da Europa. E aí você fica perdido, né? Você acaba ficando perdido. Então, assim, o jongo, ele é um elemento, a cultura, de modo geral, né, ela é um elemento importantíssimo, porque ela tem a capacidade de fazer essa ponte. Né, assim, eu só aprendi jongo porque meu pai fazia, né, eu só porque minha tia fazia, porque eu via o jongo no quintal. E ele é um elemento que ele socializa, as pessoas são pessoas pobres, mas que, sabe, estão ali, que divide o pão, que divide um pedacinho da empim, que divide o café, que divide o açúcar, que divide a cana. Então ele é socializador. Gente, isso não ser nada é brincadeira, assim. Isso pra mim é tudo, não é? Perfeito. Mônica? O professor José, do primeiro teleposto virtual de Belém, quer saber como ele pode integrar as manifestações culturais no planejamento escolar, fazendo a relação com a comunidade ao redor das escolas, buscando parcerias com as famílias e trabalhando as questões da discriminação com certas manifestações populares e raciais. Perfeito. Júlio, essa preocupação do professor José, de alguma forma, você já vem trabalhando na prática, no Espírito Santo, através de algumas oficinas, né? Como é que está funcionando isso? Exatamente. No Espírito Santo nós temos conseguido, em algumas escolas, levar os mestres para que eles falem do conhecimento deles. E a aceitação tem sido, assim, maravilhosa. As crianças, a princípio, né, elas se assustam um pouco, porque o mestre que vem ali não é aquele super-herói, né, mas quando ela vai entendendo o conhecimento que ele tem, a importância do conhecimento dele e a identidade com que ele conhece, dela já ter visto ali, dela já participar daquilo ali, aí a coisa muda muito. A última visita que a gente teve, nós levamos um mestre, tivemos o prazer de ir com um mestre, Olival Viana, um mestre de Congo, e que não sabe ler, e que foi uma experiência fantástica na escola. As crianças aplaudiram de pé o que ele falou, o que ele cantou, e pediram que ele voltasse lá, né? E houve uma interação absoluta, porque não veio aquela coisa longe, né? Como o Deus colocou agora. Aprendi lá a história da onde. Lá ali, ele viu a pessoa da comunidade. E o outro reflexo disso é o tratamento
fora da escola que isso gerou. Né? Essa pessoa fora da escola, ela teve uma elevação da autoestima absoluta, e essas crianças passaram a vê-lo como uma pessoa importante agora, porque ele foi à escola, a escola é o lugar de formação, então acho essa experiência. A pergunta agora é da Viviane, do Amapá. Olá, Viviane. Boa noite. Estamos falando do teleposto Augusto Antunes. A pergunta é a seguinte: sabemos que a diversidade e subjetividade que permeiam as diferentes linguagens da cultura popular é infinita. Entretanto, o olhar de uma grande parcela da sociedade ainda é de menosprezo frente a esses saberes. Que sugestões podem ser dadas para desmistificar essa concepção equivocada? Boa noite e obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Viviane. Carlos. Essa valorização do que é feito, chamar de popular, do que é feito o erudito, isso já vem de há muitos séculos, né? E talvez agora tenha se acentuado mais. É uma questão da consciência, da percepção, da beleza nas suas várias formas de manifestação, né? Geralmente se tem como belo aquilo que é feito por algum segmento acadêmico, erudito, como se a cultura do povo, o fazer, também não tivesse um objetivo, não tivesse inserido dentro da sua realidade, não tivesse um propósito, né? Então, é uma questão de consciência do belo, né? Uma consciência de que o artista, ele é artista enquanto dentro de uma realidade, de uma comunidade, de um propósito na qual ele se relaciona diariamente na sua vida. E creio que isso só pode ser transcender na medida em que se pratique, se exercite. Nós temos percebido que na medida que as crianças começam a brincar, é como tem aquele ditado, né? Quem meu filho beija, minha boca adoça. Então, na medida que a gente está vendo as crianças brincando um reizado, brincando um guerreiro, brincando um maneiro pau, a gente percebe que os pais se sentem valorizados através de seus filhos. Mônica? A professora Fátima, do teleposto Sesc Casa Amarela, em Recife, ela quer saber como ela pode dar continuidade à cultura popular quando a criança se torna um adulto. Como é possível estender isso? Perfeito. Eu queria até aproveitar a própria experiência de vida do Carlos, né? Que tem isso em família, né, Carlos? Você tem filhos de várias idades e os adultos também estão acompanhando até hoje. Como é que você conseguiu perpetuar isso, manter isso? É bom dizer isso. Eu tenho uma família. A minha companheira, a Shirley, a Maria, o Antônio, o Francisco, o João, o Pedro, o Matheus, Luzia, Isabel e muitos outros amigos nesse Brasil todo, que se tornou realmente uma grande família. E convivendo com a nossa cultura, pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste, pelo Brasil como um todo, eu sempre tive esse propósito, essa paixão de passar para os meus filhos essa vivência com as nossas raízes, com as nossas tradições, e que eles fossem apreendendo esse festejar e assim, muito feliz de sentir que dos maiores aos menores amam fazer isso, né? Então isso a gente tem... a gente sente o quanto que os filhos podem dar continuidade nisso na medida que sintam que esses trabalhos são valorizados, que são reconhecidos, né? que são respeitados, né? Então, o que nós podemos acreditar é isso mesmo, que é a importância do fazer. Mas sempre, voltando aqui que eu falei, assim, vejo a cultura, sempre se falar nela dentro de uma escola, numa associação, numa praça, perceber que ela está inserida num contexto de vida. Até porque a cultura, podemos balizar essa cultura com o que nós temos dentro de nossa alma, né? Então, a comunidade, a nação vai ter o adulto deixa de brincar na medida de repente que ele começa às vezes a ter vergonha daqueles valores que ele tinha quando ele era na infância. Agora, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, tem algum endereço, uma página na internet? Vamos deixar aí
Tem essa dica para o nosso cursista? Na Companhia Carroça Muleiro, nós temos o site www.carroçademamulengos.com.br. E dentro dessa página tem a parte social, que tem então um relato mais aprofundado da atividade que nós desenvolvemos na União dos Artistas da Terra da Mãe de Deus, em Juazeiro do Norte. Perfeito. Vamos conferir agora a pergunta do Johnny, do Rio de Janeiro. Boa noite, eu sou cursista do teleposto do Colégio Clodomiro Vasconcelos, em Itaguaí, Rio de Janeiro. A pergunta é: como evitar a discriminação de criança e religião dentro da cultura negra? Muito obrigado e boa noite. Obrigado a você, Johnny. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Délcio. Ele pergunta como evitar. Isso. Olha, eu acho que a maneira mais correta de evitar é você valorizar. Né? Eu acho que você tem valorizado. Às vezes eu tenho uma preocupação também, que a gente fala assim, da cultura popular e da desvalorização das culturas, das manifestações culturais. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está falando de uma coisa muito longe, muito distante da gente, e na verdade não é. Né? A cultura popular, ela é o que está mais próximo de você. Então as pessoas hoje fazem, um exemplo, nada contra, mas as pessoas fazem, pelo menos na cidade que eu moro, várias festas do Halloween, não sei o quê, que é uma cultura que ela basicamente não pertence muito a gente, assim, é evidente, temos uma sociedade livre, mas assim, a gente faz uma coisa tão distante, e aí não consegue trabalhar com uma coisa tão próxima. Agora, uma maneira que eu acho correta, assim, o espaço de sala de aula, o espaço da escola, o espaço da comunidade, gente, hoje a gente tem uma série de cartazes de pessoas negras, nós temos uma série de livros que falam sobre a questão racial, sobre religiosidade, que falam sobre o preconceito. Eu acho assim, o momento é a gente conseguir quebrar esse gelo de não querer falar em preconceito e achar que o Brasil é uma sociedade democraticamente racial falando, E a gente sabe que não é. Então, acho que a gente assumir, bom, nós temos realmente preconceito no nosso país e precisamos discuti-lo, em todos os espaços. Certo. Então, assim, para mim, não é uma coisa distante. Eu acho que você está dizendo, por exemplo, você vai com uma roda de jogo para dentro da escola, como a menina, no início eu falei, a menina fala, o jongo veio com os negros africanos, Então, isso a gente já pode explorar. Que África que essa menina está falando, Como que ela se identifica ali nesse texto, e ela, já com uma responsabilidade de manter o Caxambu vivo. Então, quer dizer, trabalhando esse texto, eu assim, tenho uma experiência própria. Quando eu ouço, assim, o seu Zé Adriano, por exemplo, Dona Celina, tia Luísa falando, eu me sinto extremamente orgulhoso, sabe? Assim, aquilo me valoriza, sabe? É a minha identidade, são as pessoas que eu gosto, sabe? Que estão ali no espaço falando, E eu me sinto fortalecido, assim, eu não tenho nada nesse momento que me faça sentir para baixo, porque não tem nada consigo. Mais importante. Eu não consigo me sentir para baixo. Então, assim, eu saio dessas conversas com essas pessoas, eu saio assim, poxa, amanhã vamos começar a trabalhar com as crianças, vamos fazer as aulas, não sei o quê. Então, é um fortalecimento. E esse fortalecimento, eu crio a minha identidade ali a partir dele, e em todos os espaços que eu estiver, eu vou me sentir valorizado. Agora, Délcio, vamos ouvir a pergunta da Giovana, do Tocantins? Vamos lá. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber como a cultura pode ser aplicada na sala de aula e nas escolas que não têm essa cultura, como aplicar, de que modo geral, para que os alunos se destaquem. Ok, Giovana, muito obrigado. Délcio, como levar esse tema para a sala de aula? Porque muitas escolas, como você caracteriza no próprio texto, ainda mantêm os muros, os portões fechados, para a entrada dessa cultura popular. Olha, Giovana, é você levar. E toda escola tem cultura, Todo espaço tem cultura dessa. A gente, às vezes, aqui não percebe. Mas a maneira é essa, é uma transformação, primeiro, nossa, enquanto indivíduo, fortalecimento da gente enquanto indivíduo, e está levando mesmo essas manifestações para dentro da escola, para o espaço escolar. E aí o Carlos coloca muito legal, que é essa coisa das praças, A gente faz a cultura na praça. Às vezes, não, vamos fazer porque eu não tenho projeto, não tenho dinheiro. Não, porque assim, a cultura, ela se mantém. Tanto que hoje, sim, por todo o processo de dificuldade que a gente passa, que as pessoas passam, mas olha só, a gente está aqui,
no programa Salto para o Futuro, falando sobre cultura popular, eu falando lá do seu Zé Adriano, que as pessoas, pô, mas quem é o Zé Adriano? Mas, né? Então, assim, como que isso cresceu, como isso está valorizado, né? A gente conversando aqui meio que em off, então o Carlos, essa oportunidade de estar conhecendo o Carlos, então é isso, então liga pra gente, convida a gente que a gente vai na tua escola. Deixar mais recados lá pra vamos eles, né? conversar, é isso. Que bom. Essa... Vamos a um rápido intervalo. Na volta, os convidados apresentam suas considerações finais sobre o tema de hoje. Os nossos convidados vão destacar agora os principais pontos do debate. Júlio, quais são os seus destaques? Eu queria logo, de antemão, agradecer a oportunidade desse espaço. A gente está podendo discutir nesse espaço a escola, que é quem vai formar a opinião, né? Sobre cultura popular, eu acho importante, né? Eu vi que muita coisa migrou, muitas das dúvidas das pessoas, elas são de como aplicar, né? E eu assim, quero repetir a experiência lá em Vitória, não que seja o caminho. No Espírito Santo, a gente optou por esse caminho, até pela facilidade, que é da capacitação dos professores, inicialmente, né? Para que eles reconheçam a realidade local, para que eles, né? E a produção de material suporte, né? Para que eles possam utilizar. A gente tem feito isso lá, tem tido um resultado muito bom e as pessoas têm feito, os professores capacitados, têm feito pesquisas com seus alunos, têm descoberto coisas maravilhosas. Uma forma é essa, de conhecer com os alunos que realidade que ele traz de casa, né? Então, eu acho essa experiência um caminho, um dos caminhos. Capacitação e material, né? De suporte para que esses professores possam trabalhar a cultura local, o entendimento dos meninos como produtores de cultura. E quem quiser conhecer o trabalho de vocês, aquela páginazinha? Olha, o trabalho da Comissão Espírito Santense a gente pode encontrar no folclorecapixaba.org.br, né? É um sitezinho que a gente tem lá que dá algumas informações sobre isso. Perfeito. Obrigado, Júlio. Délcio. Assim, eu acho, né, assim, seguindo um pouco essa linha do Carlos, realmente acho que a questão é a valorização mesmo, né, da questão cultural. Eu acho que, né, essa dúvida, né, de como vai aplicar, eu acho que isso tem, né, existe maneiras e maneiras, né, ela às vezes se torna uma coisa meio particular mesmo do ambiente que você está trabalhando. Eu acho que, assim, que eu puder contribuir, né? Assim, a gente está à vontade, né, para poder estar contribuindo mesmo, ajudando a fortalecer essa questão da cultura popular, que é uma cultura nossa, que é uma coisa que está próximo demais da gente, que muda, né? Ele tem a capacidade de mudar várias relações. E uma outra coisa, assim, né, em relação ao professor e professoras, é a própria construção né? Você tem autonomia nessa construção do seu trabalho, né? Então, acho que você pode, quando você planeja a sua aula, né, ela é o seu instrumento, esse planejamento é o seu instrumento de trabalho. Então, você pode estar direcionando isso, né? Às vezes fala, não, mas a escola tem um currículo, mas você pode estar trabalhando isso, né? Então, porque se esse instrumento é seu, você tem direito de estar inserindo as questões que você acha pertinentes. Já que você se colocou também à disposição, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Comigo é delciobernardo@ig.com.br. Certo. Muito obrigado, Delcio. Carlos, suas considerações finais. Gostaria de dizer que nós repetimos muito pelo Brasil, pela Rua de Juazeiro, que um povo sem cultura, com certeza, será um povo colonizado. E acreditamos que, nesse momento tão especial da história, em que o mundo está virando uma aldeia global, a maior forma de se tornar universal é exatamente através desse regional. O que se faz em o homem, ele se identifica na gasolinar, no folgar, no brincar, através do pão, através do alimento, em toda parte do mundo, através da sua própria cultura. A cultura nossa é a única forma de nós abraçarmos as outras culturas. E dizendo isso e reforçando, dizendo que
o que nós acreditamos, que para florescer a cultura, para florescer a beleza, é imprescindível que mudamos de forma muito profunda a nossa realidade, não é? E aí, que foi o que eu disse naquele momento, que nós temos que juntar os artistas, a comunidade, e de mãos dadas, de forma fraterna, descobrirmos que nós mesmos podemos fazer por nós mesmos. E nesse sentido, eu quero lembrar o Brasil do Canudos de Antônio Conselheiro, onde desejava que o vaza-barris jorrasse leite e mel. Quero lembrar do Caldeirão do Beato Lourenço, na Serra do Araripe, onde as pessoas comungavam a fartura, né? E acreditando então que eles com certeza chegaram à conclusão que o novo, o Éden, o paraíso, poderia surgir deles mesmos na medida que eles fossem fraternos uns com os outros. Perfeito. Bem, o Salto para o Futuro de hoje chegou ao final. Eu quero agradecer as presenças do Delcio José Bernardo, coordenador do grupo Consciência Negra e lá Dudu, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, do Carlos Alberto Gomides, presidente da União dos Artistas do Povo, Companhia Carroça de Mamulengos, e do Júlio César Ferreira, coordenador da Federação de Bandas de Congos do Espírito Santo. No próximo programa, o Salto apresenta a Escola de Portas Abertas para a Cultura Popular Urbana. Até lá.